Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida e que nesse domingo pela manhã nós possamos estudar e aprender melhor a palavra de Deus. É um grande prazer podermos estar nesse espaço e podermos falar de coisas tão importantes em nossa vida. O Evangelho de Deus e que Deus estava em Cristo se reconciliando com os homens, ele muda a nossa vida, muda a nossa história. E, evidentemente, como disse o apóstolo Tiago, aquele que se constitui amigo de Deus, automaticamente se constitui inimigo do mundo. Mas o que seria esse mundo? A que mundo o apóstolo Tiago estava se referindo? Certamente a um sistema de valores mundanos que se opõe aos valores de Deus. E é sobre isso que nós vamos estudar dentro do contexto da vida de Paulo e dos escritos de Paulo. É isso que nós vamos estudar nesta manhã. Nós vamos falar justamente sobre uma contracultura no mundo perdido. Nós vamos falar sobre esse padrão cristão que certamente sempre o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, certamente vai se opor ao contexto de sistemas e valores deste mundo. Nós estamos aqui junto com duas pessoas muito especiais. Irmão Eliseu Farias é nosso professor da Escola Bíblica Dominical, especialmente da classe dos jovens, um professor que já vem nos lecionando e nos abençoando nesse tempo de pandemia e que as igrejas, as escolas bíblicas, as classes não estão funcionando de sua forma presencial, mas a palavra de Deus não deixou de ser estudada e o irmão Eliseu Farias está conosco, fazendo e nos abençoando com esses estudos. E também está conosco o pastor Jorge Jesus. Pastor Jorge é pastor auxiliar da nossa igreja, trabalha na área especialmente de Ministério Infantil e Juniores. Também o pastor Jorge é capelão do Colégio Batista Fluminense, exerce um trabalho muito abençoado ali, e ele que vai estar também sendo um dos interlocutores hoje desse trabalho especial aqui. E eu sou o pastor Alonso Colares, pastor da Igreja Batista de Veracruz, e mais uma vez quero dar as boas-vindas a você por estar conosco aqui. Vamos orar. Primeiramente, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e que ilumine a nossa mente para que possamos compreender as verdades da palavra de Deus, as verdades do texto sagrado. Vamos fechar os nossos olhos, depois o Eliseu vai estar com a palavra e vai falar suas palavras iniciais e também vamos entrar no estudo da lição. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do irmão Eliseu, ó Deus, seminarista da nossa igreja. Muito obrigado também pela vida do pastor Jorge. Muito obrigado, ó Deus, por este dia. E te peço que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor, e fazendo, ó Deus, com que a nossa mente seja iluminada com a tua palavra e com as verdades emanadas da tua palavra. Abençoe a nossa vida, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmão Eliseu, que Deus o abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Saúdo a todos, com a paz do Senhor. Gostaria de, nesse momento, parabenizar o pastor Alonso e pastor Jorge, pelo dia, do pastor, Que Deus continue abençoando, o ministério desses pastores tão
abençoados, né, e que são bênção para as nossas vidas. Parabéns aos dois pastores aí. E estendo também os meus parabéns a todos os meus amigos pastores que eventualmente, né, possam estar aí assistindo também essa transmissão. Deus abençoe a todos. Aos irmãos, né, da nossa Igreja Batista de Vera Cruz, um bom dia, em paz do Senhor. Aos jovens, né, da classe EBD dos jovens lá, Deus abençoe vocês. Com muita alegria que nós vamos juntos agora, né, estudar um pouco da palavra de Deus e compartilhar com os irmãos. A lição que estaremos estudando é a revista, né, da editora Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 11, cujo título é Uma Contracultura no Mundo Perdido. O comentarista dessa revista é o saudoso pastor Isaltino, uma referência aí, né, foi uma referência aí dentro do ministério aí da palavra. E uma lição maravilhosa, o texto de referência está lá em Romanos, capítulo 12. E quando a gente vai estudar, né, uma contracultura no mundo perdido, a gente já tem um tema sugestivo, né, um tema bastante relevante. E para a primeira coisa que a gente precisa é entender o que seria essa contracultura. E para a gente entender o que é contracultura, seria interessante a gente primeiro entender o que é cultura. E cultura é um conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos e costumes que distinguem um povo ou um grupo social. Isso é a definição do dicionário. A cultura, ela forma ou etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e espirituais de um lugar ou de um período específico ou de uma civilização. E o que seria a contracultura? Pelo dicionário, contracultura é a mentalidade dos que rejeitam e questionam valores e práticas da cultura dominante da qual fazem parte. Então, essa é a definição, né? A mentalidade dos que rejeitam e questionam valores e práticas da cultura dominante da qual fazem parte. Ou seja, o John Stott, um dos autores que são citados, né, pelo pastor Isaltino, ele diz que o evangelho é a contracultura do povo. Ou seja, nós somos aqueles, né, que rejeitamos, né, os valores e práticas, né, dessa cultura, né, com esses valores contraditórios, né, e deturpados que nós temos aí nos dias de hoje. John Stott, né, em um de seus livros, chamou o evangelho de contracultura. Segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. Ou seja, por que os cristãos devem estar, né, viver em oposição à contracultura do mundo? Porque o mundo está sob o domínio do maligno e nós somos de Deus. Então, eis aí, né, a motivação, né, para que nós estejamos, né, sejamos, né, essa contracultura. E ele usa o texto bíblico de 1 João, capítulo 5, versículo 19, para justificar, né, esse argumento. E o texto diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É importante nós entendermos, irmãos, que nós não estamos em guerra com o mundo, né? Nós só não compactuamos, né, com a mentalidade ou com aquilo que o mundo põe hoje, né, ou propõe como sendo
o certo, porque nós sabemos que vivemos hoje, né, uns tempos em que claro, é nítido a inversão de valores, né? O certo é considerado errado, o errado é considerado certo, e nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, não podemos compactuar com essas práticas, mas não estamos, né, em guerra com o mundo, mas nós não somos amigos do mundo, porque essa conotação de amigo que ele coloca aqui é aquela colocação de o amigo sempre dá um jeitinho, o amigo ele ajeita a situação, o amigo ele contorna a situação, e nós, como povo de Deus, nós não podemos ser amigos nesse sentido de dar o jeitinho, de compactuar, de contornar, não. O nosso padrão é a Bíblia, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o nosso padrão, né, de regra, nossa regra de conduta e de fé. Amém? A igreja, ela não deve ser amiga do mundo. Ou seja, esta não deve ser a preocupação da igreja, a preocupação principal. Por quê? Porque a igreja, ela precisa, sim, ser leal ao Senhor e a vocação dos valores que ela recebeu. A nossa lealdade é para com o Senhor e para com os valores que nós recebemos, né, do Senhor. E esses valores estão lá em Tiago 4:4, é o texto que o comentarista colocou. Nós não devemos estar preocupados em ser amigos do mundo, não é a nossa principal, mas sim, nós temos que nos preocupar com a nossa lealdade com o Senhor. E aí, o texto é assim, o apóstolo Tiago, né, ele já começa pesado, ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Lembrando do que nós estamos falando. É esse amigo que dá o jeitinho, esse amigo que ajeita, esse amigo que fala, não é tão assim, a gente tem como... E nós, cristãos, não podemos agir dessa forma. E ele continua assim: hoje, muita gente fascinada pelos valores do mundo. Olha só, irmão, que preocupante. Às vezes, os valores do mundo, às vezes nós ficamos anestesiados e, às vezes, nós achamos, inconscientemente, nós podemos até acabar gostando disso, né? Achando isso interessante. E aqui está dizendo, hoje, muita gente fascinada pelos valores do mundo. E aí, esse fascínio pelos valores do mundo, ou seja, essa vontade de entrar em concordância ou de aceitar ou abrir concessões a esses valores do mundo, o que acontece? A mensagem, né, acaba diluindo um pouco a mensagem da Bíblia, ou seja, começa a ter um discurso mais suave, o discurso mais agradável, e começa assim a falar aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que o mundo quer ouvir, e não necessariamente o que o povo precisa ouvir, ou seja, aquilo que a palavra de Deus realmente quer passar para o povo. Então, essa é uma das preocupações, né, do comentarista, no sentido de nós sermos contra a cultura, né, nesse mundo perdido. Outra coisa que acontece é que hoje há uma preocupação com mega igrejas, né, com igrejas grandes, ou seja, igrejas com muitos membros, né, com um tamanho gigantesco, né, esplendorosa. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, ninguém aqui é contra isso, só que isso não é o foco principal, né? Nós queremos crescer, nós queremos avançar, mas esse não pode ser o nosso foco principal. A nossa meta é pregar o evangelho, é pregar a palavra, mesmo, né, que em alguns momentos nós sejamos até um pouco duros, né, como João Batista era na época, né, falava palavras, né, duras, mas era a verdade, era a palavra que tinha que ser pregada. E o nosso compromisso é de pregar o evangelho. E pregando o evangelho, irmão, o crescimento ele vai
acontecer naturalmente como consequência da pregação do Evangelho. Ou não, porque, na verdade, o crescimento não depende de nós, não depende da nossa palavra. Quem dá o crescimento é o próprio Deus. Então, o nosso compromisso é com a palavra em transmitir o Evangelho. E o crescimento é com o dono da seara, é com o dono da obra, que é o nosso maravilhoso Deus. Terminei aqui a introdução, né, da nossa lição, e agora o nosso pastor Alonso ele vai fazer aí, acrescentar, vai enriquecer um pouco mais aí essa introdução para a gente aí. Muito boa, pastor. Oi, pastor, irmão Eliseu, com certeza. Há uma confusão que se faz, geralmente, que diz que nós devemos ser simpáticos ao mundo. Não. Na verdade, o verdadeiro cristianismo ele nunca vai ser muito simpático. Sempre vai se opor. Em algum momento, ele vai se opor. Há uma expressão que, alguns anos atrás, me deixou assombrado em alguns momentos, no primeiro momento, mas depois eu entendi. Dizia-se, Jesus amava a todos, mas ele nunca foi simpático. E, de fato, isso às vezes choca com a imagem que nós temos de Jesus. Jesus amava a todos, mas nunca foi simpático. E é verdade, quando nós vemos alguns textos da Bíblia, como Jesus respondeu, não parece muito simpático. Nós vivemos hoje um mundo em que ser simpático é à tona. A igreja precisa parecer simpática, todo mundo precisa parecer simpático, quando, na verdade, nós temos que ser empáticos. É diferente disso. E é por isso a verdade daquela expressão. Jesus amava a todos, mas nunca foi simpático. Porque ser simpático indica fazer concessões. Fazer concessões, muitas vezes, com aquilo que o mundo quer e espera. Porque muitas pessoas querem ir a Jesus, mas não deixar certas coisas que eles guardam. Eles querem ir a Jesus, mas manter certas coisas que eles consideram como valores. Não, eu amo Jesus, mas eu quero manter isso aqui. Não, eu amo Jesus, mas eu quero acobertar esse pecado aqui. E por isso, às vezes, no desejo de ver igrejas grandes e crescer e tudo mais, são feitas concessões sem compreender, conforme você mesmo falou, que a qualidade vai gerar quantidade. As pessoas são atraídas pelo poder de Jesus. E nós precisamos estar atentos a isso. E lembrar da nossa função, né, pastor Jorge? A nossa missão no mundo não é se assemelhar ao mundo, mas também não é ser contra no sentido de bater de frente, mas é aquilo que o John Stott falou, e o senhor está atento aí a isso aí, o pastor Jorge também, ele vai comentar, a missão da igreja é justamente estar infiltrada no mundo. Ela não fica batendo de frente, entre aspas aqui, batendo de frente, porque o campo é o mundo, é quem nós temos que alcançar. Ela não fica também isolada do mundo, porque o campo é o mundo, é quem nós precisamos alcançar. O papel da igreja é infiltração, não é também deixar o sistema mundano entrar dentro da igreja, porque a gente tem uma posição, nós vivemos o evangelho, mas é de infiltração ao contexto mundano, né, pastor Jorge? Verdade. Bom dia a todos. E é interessante quando você observa a questão de valores. E essa é a maior questão do ser humano, os nossos valores. E o valor da igreja, ele é pautado em cima do resgate de Jesus Cristo na nossa vida. Então, quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, então observamos que os valores estão completamente invertidos, né? Como o irmão Eliseu comentou agora, começou na introdução, e nós devemos ser aquelas pessoas que o próprio Jesus falou que nós seríamos o sal e a luz, e simplesmente
fazer com que Jesus seja visto em nossa vida e fazer com que as pessoas, como o pastor Alonso mesmo acabou de comentar, entendam ou compreendam e vejam através da mediação e intervenção do Espírito Santo de Deus que o nosso caminhar é aqui na Terra, mas o nosso viver não será aqui para a eternidade. Então, nós devemos observar a questão dos valores, a questão de onde que nós temos colocado os nossos tesouros. Então, quando a gente observa que muitas pessoas estão fascinadas, realmente, o fascínio dos tesouros, o fascínio de ver uma igreja grande, isso aí pode ser uma grande tentação, mas não é isso que Jesus veio. Jesus não veio para ser popular, Jesus veio para falar a verdade e trazer o amor do reino de Deus, o amor celestial. Passa a palavra aí, irmão Eliseu, que Deus... Fica à vontade, irmão Eliseu. Amém. Estaremos agora, irmãos, após essa contribuição maravilhosa aí dos pastores, né? Vamos agora para o ponto 1, que é o ponto de partida, né, dessa lição. E o ponto de partida dessa lição, que é o texto base, né? O ponto de partida é Romanos, né, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E interessante que, por tudo, né, que foi dito, né, pelo apóstolo Paulo, né, todo o conteúdo do evangelho, a gente entende, né, a partir desse texto, que o evangelho ele deve se viver de alguma maneira. Existe uma maneira específica de se viver o evangelho. O evangelho ele não pode ser vivido, né? Você não pode participar do evangelho, ser participante de qualquer forma. E aí, a gente observando esse texto, a gente tem 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2, e se a gente observar o versículo 1, ele demonstra aí a teologia do credo, né? A teologia do crer, a teologia da fé. E o texto seguinte, né, o versículo 2, ele, depois de você crer, né, depois de você, através da fé em Cristo Jesus, você aceitar o evangelho, depois você tem aqui a questão da conduta. E essa conduta, ela está relacionada com procedimento, ok? Conduta, procedimento, maneira de viver. Vamos observar o que diz o texto. Ele diz assim no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui, irmãos, é a parte do crer, é a parte do credo, é a parte da fé. Logo em seguida, ele vem com o segundo texto que fala com relação à conduta, com a maneira de viver, e ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, aqui nós estamos falando de ética, procedimento e de conduta. Nós entendemos, irmãos, o que é ética, né? O pastor Jorge falou de valores, e nós temos também a ética, né? Existe até a ética profissional. Se a gente for analisar as profissões, nós observamos lá, né, a ética do médico, né, e paciente ali, né, aquele sigilo médico-paciente, um psicólogo, você imagina um psicólogo ou um terapeuta, né, que atende uma pessoa, se ele não tiver ética, né, a partir de tantas informações que ele recebe. Então, existe a ética profissional específica, né, de cada profissional. O advogado, você imagina o advogado, se não tivesse uma conduta ética a ser seguida, né, o advogado, ele defende, algumas vezes, alguém que cometeu um crime,
E ele, independente disso, independente do crime que tenha sido cometido, ele, né, de acordo com a ética, ele tem que, aquele sigilo, aquela informação, e ainda tem aquela obrigação de defender aquela pessoa. E aqui, nós, como cristãos, também nós temos aqui a nossa ética, né, a nossa conduta que tem que ser seguida do jeito que o apóstolo e não se amoldar ao mundo. Ou seja, não vos conformeis significa não tomar a forma do mundo. Nós não podemos, de forma alguma, né, nos amoldarmos. Um cristão não é massa de bolo. Ele fala assim, o cristão não é massa de bolo para ser moldado pelos padrões do mundo. Na verdade, esse exemplo aqui pode se estender até a processos de fabricação, né, onde tem aqui os processos de conformação, onde você tem a matéria-prima, e essa matéria-prima, né, ela está ali tão maleável, né, tão suscetível a ser trabalhada, vulnerável, que ela pode tomar uma forma Y, uma forma X, aquela forma que o profissional deseja. E está dizendo que o cristão não é assim. O cristão, ele não é alguém que pode se amoldar, né, a esse mundo, ou a qualquer forma, ou a qualquer situação, ou a qualquer ambiente, né, pastor? Poderíamos dizer assim, né, eu estou aqui, então sou tipo camaleão, então eu me adapto. Não, o crente, infelizmente, né, o cristão, ou felizmente, ele não é assim, ele não é o camaleão que vai se adaptar a qualquer situação. Ele é luz, ele tem que fazer a diferença, ele é o sal, né, ele tem que temperar. Então, é mais ou menos por aí. Ou seja, o cristão, ele se nega a ser moldado pelos padrões do mundo. E o texto, ele diz assim, devemos apresentar os nossos corpos como um ato de culto a Deus. Ou seja, esse corpus aqui, irmão, no grego, é o sômata, que significa mais do que a parte física. Então, quando se fala de apresentar o corpo, não é apresentar o corpo, nós não estamos falando, né, de uma roupa, digamos assim. Não, nós estamos falando de toda a realidade da pessoa, de toda a sua existência, a totalidade, e não só o corpo. Ou seja, o cristão deu a vida a Cristo. E que vida é essa? É a parte física, mental, espiritual e emocional. Então, é completo. Então, né, devemos apresentar o nosso corpo a Deus, né, como um culto, né, racional, apresentar todo o nosso ser, não é só a parte física que está sendo falada aqui. Uma outra situação no ponto de partida que fala aqui é transformai-vos. E essa transformação, o comentarista ele coloca aqui um exemplo interessante. Eu não sei se todos, né, depende muito da faixa etária, mas eu que morei na roça, né, e há poucos tempos eu não vejo, mas a gente via muito, né, a lagarta, né, aquele processo de transformação, e a lagarta, ela se transformava em uma borboleta, ela se transforma. Então, o cristão, antes, né, a pessoa, antes de aceitar a Jesus, antes dela se converter, é uma coisa, mas depois que ela se converte, há uma metamorfose, há uma transformação. É inegável isso, irmãos, é perceptível, você consegue ver essa transformação. E o ponto de partida é esse: cremos em Jesus, assumimos um compromisso com uma vida santa, a ética, né, segue a fé, ou seja, quem crê rompeu com o passado. O crente em Jesus não é massa de manobra, ou seja, ele ousa, irmão, a nadar contra a correnteza. Então, é interessante nós entendermos aqui. O crente, um outro exemplo que eu vi em algum momento, é que o crente também, ele não é uma esponja. E olha só o que é a esponja. A esponja, quando ela vai limpar alguma coisa, ela fica, de certa forma, contaminada. Ela pega para si um pouco daquela impureza. E o cristão ele tem que ter esse cuidado de ser luz, né, de ser um agente de transformação através, né, do poder do Espírito Santo, da palavra de Deus, mas tem que ter cuidado para ele não, nesse processo aí, ele não acabar, tipo,
uma esponja. Pastor Jorge, contribui com a gente aí nesse tópico 1, ponto de partida. Amados, essa característica, né, que nós vemos que a igreja, nós como Igreja de Cristo, nós devemos estar muito atentos, porque muitas vezes a gente observa que existem pessoas que acreditam que é só ir no domingo à igreja, pegar a Bíblia, né, como a gente tinha o costume de estar dentro do templo, e ali a nossa mente até vagava em outras situações. Como é que deve estar em casa? Quer dizer, o corpo estava ali, mas você não estava totalmente, o seu todo, cultuando ao Senhor. Você não estava o seu todo ali na presença de Cristo. Quando o autor da revista Exaltino fala desse sômata, ele fala justamente isso, você ter reconhecer que você não é um cristão somente para um determinado tempo, mas você é chamado por Cristo, é uma nova criatura em Cristo Jesus para viver um processo de santidade. Uma vez você convertido a Ele, o seu Senhor é Cristo, então você deve entender que toda a sua vida tem que ser pautado nos valores éticos, nos valores morais do reino de Deus, conhecendo a palavra, buscando a palavra e tentar cada vez mais se esforçar em modificar. E é nisso que a gente vê algumas pessoas que demonstram grandes testemunhos quando se observa, aquela pessoa ali era um beberrão, e hoje em dia ele fala com propriedade. E se a gente pegar isso, até nas Escrituras, nós vemos em Atos, capítulo 2, como Pedro começa a falar ali no dia do Pentecostes, ali, falando, e as pessoas ficaram maravilhadas de como ele discursava e falou a respeito do arrepender-se, e as pessoas, eles se arrependeram, dessa forma que nós devemos entender que nós devemos entregar toda a nossa vida para que nós possamos ser esse agente, né, de Deus aqui neste mundo e fazer com que não só na nossa vida continue em transformação até se tornar a estatura de um varão perfeito em Cristo Jesus, que vai ser o dia que nós estaremos com Cristo, porque ninguém vai deixar de ser pecador, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, mas uma vez crendo em Cristo Jesus, nós somos justificados nele, mas nós temos a certeza que vamos cumprir o nosso papel aqui na Terra, fazendo esse processo de lagarta se transformando em borboleta. E aí eu deixo o pastor Alonso para continuar a nossa... Esse texto de Romanos é um texto muito interessante, que ele, como toda a estrutura da própria carta, ele primeiro fala do aspecto teológico, para depois o que essa teologia diz respeito à minha vida prática. Isso é muito importante para a vida da gente, porque o que nós cantamos tem que se refletir em nossa vida prática. É uma teologia. O que nós pregamos, lemos, ou falamos que cremos, ou declaramos que cremos, ele tem que ter alguma serventia na nossa vida prática. Se não tiver uma serventia em nossa vida prática, a nossa fé é vã, aquilo que nós cremos é irrelevante. Isso tem que ter alguma aplicação prática na vida da gente. Isso tem que produzir vida. O apóstolo Paulo, no final da sua carta aos Romanos, especialmente no capítulo 12, né, já caminhando para o final, ele justamente vai fazer essa transição entre o que nós cremos e qual o resultado disso na nossa vida. Qual a serventia disso na nossa vida? Eu vou usar um termo assim mais popular. Qual a serventia disso para a nossa vida? Existem muitas pessoas, como Eliseu e pastor Jorge, que afirmam crer em Deus, afirmam que Jesus Cristo é o Senhor, diz que ama Jesus,
mas, na verdade, amam uma religião ou um sistema, amam alguma coisa nesse sentido, mas não amam mesmo a Jesus, porque o resultado do aprendizado com Jesus não produz na vida, na prática, nas ações, aquilo que realmente diz crer, né? Aquilo que diz crer. São pessoas que estão envolvidas no contexto da religião. Agora, nesse momento aí, estão sentindo muita falta, né? Porque agora só sobrou, entre aspas, só sobrou Jesus. E viver o Evangelho e viver a palavra de Deus. Então, a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo que toda teologia, ela, no fundo, ela leva uma ética. Bom, falou sobre ética, né? O conjunto de normatividade, aquilo que constitui uma coisa que é o normal, ou seja, isso constitui alguma coisa, a teologia constitui um padrão de vida. Aí a ética, é por isso que entra a ética, constitui um padrão de vida. E é justamente esse padrão de vida que só quem realmente foi transformado por Cristo pode seguir e obedecer, né? Lembrando sempre, uma teologia que não produz uma ética semelhante a Jesus, ela é uma teologia morta, uma religiosidade morta. A teologia tem que conduzir ao padrão de vida semelhante a Jesus. Amém. Maravilha, irmãos. Tópico 2, ele diz assim: como o Novo Testamento vê o mundo. Esse sistema, né, mundano, né, como o pastor Alonso bem falou lá na introdução. Então, como que o Novo Testamento, como a Bíblia, né, vê o mundo? E como o Novo Testamento vê o mundo, irmão, ele vê, a Bíblia vê o mundo como um sistema de valores corrompidos, né? Somos filhos de Deus no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração corrupta. Essa não é um olhar muito positivo, né? Um olhar que a Bíblia tem desse mundo. Um mundo, né, com um sistema de valores corrompidos. E o texto de que o comentarista se baseou foi no texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, irmão, no meio desse mundo, né, corrompido, no meio desse mundo, desse sistema de valores corrompidos, nós temos que ser, né, luzeiros no mundo, né? Nós temos que transmitir ou refletir a luz de Jesus, né, através de nossa vida. E uma outra situação que a gente vê aqui, que o comentarista fala, é o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Ou seja, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, nós temos que entender aqui que nós não devemos ser beligerantes, nem nos julgarmos superiores. Nós, como o pastor Alonso falou, nós temos que ter um padrão, seguir um padrão. E quem define o nosso padrão, esse padrão de conduta do cristão, é a Bíblia. Existe um padrão a ser seguido. Quando eu lembro de padrão, pastor Alonso, pastor Jorge, eu lembro do metro. Existe o metro padrão. Você imagina se todo mundo, cada um tivesse o seu metro. Então, nós iríamos lá comprar, né, um fio, por exemplo, ou as irmãs comprar um pano,
e cada um leva o seu método. Então, alguém ia puxar um pouquinho para cá, outro ia puxar um pouquinho para lá. Então, existe um padrão, existe um método padrão. Então, esse é o padrão. Todos que tiverem alguma dúvida, né, se alguém achar que ele sofreu, né, alguma, né, perdeu de alguma forma, né, alguém levou alguma vantagem, o que ele faz? Para aí, eu vou lá ver no método padrão. Chegou lá no método padrão, ele confere. É assim que nós temos que fazer. O nosso padrão é a Bíblia. Qualquer conferência, né, pastor? Se está um pouquinho para lá ou se está um pouquinho para cá, a Bíblia é o nosso padrão. Assim também como tem a balança, né? A balança, existe o peso padrão. Então, alguém usou lá uma balança, né, que pendeu um pouquinho para lá, mas a Bíblia, né, Deus, né, ele tem a balança fiel. Então, essa balança não erra. Então, o padrão é muito interessante a gente entender esse padrão. O padrão é a Bíblia. Não foi algo que alguém estabeleceu, né? O pastor Jorge, ele acha que deve ser assim, o pastor Alonso, não, é o padrão, é a Bíblia. Então, esse é o nosso padrão. E o padrão é esse, irmão. Se a gente for ver desde o início, o próprio Deus, ele falou assim lá em Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. Esse ser perfeito é ser perfeito de acordo com o padrão. E o interessante, pastor Jorge e pastor Alonso, voltando lá no metro padrão, é que não existe medida exata. Se você olhar a medida, aí você fala, não, aqui tem 1,22 m. Depende, né, do instrumento que você está utilizando. De repente, alguém vai discordar de você e ele vai pegar um paquímetro e vai falar, e vai provar para você que aquela medida não estava exata. E aí o outro vai falar assim, não, ainda não está exata, pega o micrômetro e a medida continua. Ou seja, irmão, por isso que está falando, nós não podemos também nos julgarmos superiores, porque nós buscamos chegar no padrão. Mas sempre alguém vai achar, né, pastor, vai encontrar uma coisinha para lá, uma coisinha para cá, ou seja, aquilo que o pastor Jorge falou, que nós ainda precisamos ajustar, porque nós só vamos ser varão perfeito quando nós chegarmos no céu, aí nós seremos realmente santos. Por enquanto, nós estamos em um processo de santidade, e nesse processo de santidade, nós temos que recorrer sempre ao método padrão, né, a Bíblia, que é o nosso padrão, que é onde mede, e alguém, com certeza, pode estar faltando alguma coisinha, pode estar sobrando alguma coisinha, mas nós vamos estar sempre procurando entrar no padrão que é a Bíblia. Esse é o intento, né, de todo o servo de Deus, a busca pelo padrão. E a busca pelo padrão é o que nós chamamos de santidade. Nós não somos, irmãos, perfeitos, não de forma alguma. Nós não podemos, né, ficar orgulhosos nesse sentido. Não, nós estamos caminhando para lá. E eu lembro aqui de Davi. Davi, né, um homem que, segundo o coração de Deus. Olha só, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Será que Davi foi um homem perfeito? Não, longe, muito longe disso. Davi falhou em alguns momentos, mas Davi, ele, em momento algum, ele deixava o seu coração se endurecer, ele reconhecia as suas limitações, reconhecia o seu pecado, se humilhava, pedia perdão ao Senhor, e o Senhor, nosso Deus, que é longânimo e que está pronto para perdoar, via aquele coração contrito de Davi, e interessante também, depois o pastor Jorge, o pastor Alonso pode comentar, eu não vi em nenhum momento Davi repetir o mesmo erro, ele errou pra caramba, mas a Bíblia não comenta que Davi voltou a repetir o mesmo erro. Ele errava, reconhecia o erro, se humilhava, pedia perdão e seguia em frente. Então, esse é o nosso objetivo nesse momento, é seguir o nosso padrão, e o nosso padrão é a Bíblia. Pastor Alonso, me ajuda aí a complementar esse tópico 2. É aquele velho jargão nosso, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E é justamente vai ao encontro daquilo que nós falamos anteriormente. A Bíblia é o padrão teológico, ou seja, a regra de fé, e a Bíblia é o padrão normativo, ou seja, o padrão ético de prática.
Então, a palavra de Deus é o padrão do cristão, então não são outros modelos éticos, ou não são outros modelos culturais, ou não são outros modelos que regem a fé do cristão. Isso é muito importante, sabe, irmão Eliseu e pastor Jorge, porque nós estamos vivendo um contexto nos últimos tempos e que nós temos aí crentes a favor do aborto, nós temos aí crentes a favor de práticas e ações totalmente diferentes daquilo que ensina a palavra de Deus. Então, se a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, ela deve ser a nossa única regra de fé e de prática para valer, né? E não somente em alguns momentos, ou não somente quando nos interessa, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, de ação. E a partir disso, nós vamos vendo nessa escala de valores, nós vamos vendo que, em algum momento, nós vamos chocar com os padrões do mundo. Em algum momento, esses padrões vão se chocar. Não há condições. Aí é o seguinte, ou o crente mergulha no universo mundano, que, na verdade, é o que tem acontecido na vida de muitos, né? E você falou do metro, e eu me lembro muito disso. Tem muitas pessoas que fazem suas ações de acordo com a sua régua, ou seja, com a sua maneira de medir. E nem sempre a sua maneira de medir as coisas é a maneira do mundo, de Deus. É a maneira da palavra de Deus, do jeito de Deus, do modo de Deus, de como Deus faria, de como Jesus agiria. Não. O seu metro é a sua carnalidade, seu padrão mundano das coisas que ele faz. Isso tem sido, isso inclusive dentro das igrejas, sabe, irmão Eliseu e pastor Jorge? Isso dentro das igrejas. Pessoas que medem suas ações não com prumo, ou com a régua, com o metro de Deus, mas que medem suas ações, suas atitudes com a régua do mundo. E certamente essa pessoa está na igreja, o seu coração está no mundo, sua alma já foi vendida para o mundo. Né, pastor Jorge? É verdade. Existem pessoas que elas ainda necessitam olhar para esse metro que é a Bíblia, né? Olhar e viver, ser moldada, porque fica bajulando os seus desejos e não consegue abrir mão, né, daquilo que ainda é sua carnalidade e se tornar uma pessoa, vamos dizer assim, buscando mais ainda a santidade, buscando mais ainda o relacionamento com Cristo e se moldando conforme o caráter cristão. E tentando também observar que nesse ponto fala a questão de Bíblia, de igrejas, né, que elas também fazem tentam ser muito amigas, né, do mundo. E a gente precisa entender que nós não fomos chamados para isso. Nós temos a nossa regra de fé e de prática, como o pastor mesmo disse. E eu lembro de uma passagem, até que o pastor Fanini falava, né, que ele foi fazer uma visitação e chegou no lugar, tinha uma pessoa que estava bem afastada da palavra de Deus, e ele chegou e falou assim, abra tua Bíblia aí. Aí aquela pessoa pegou a Bíblia, aí ele leu uma passagem e disse, você está vendo como você está andando longe da palavra de Deus? Aí ele, isso aí eu não tinha visto, não. Mas eu estou com a Bíblia e não abro. Aí o pastor Fanini falou, realmente, você não tem aberto a tua Bíblia mesmo, porque você não está vendo que você está andando longe do caminho cristão. Então você deve voltar, abra mais tua Bíblia. Então é que a gente possa olhar mais para a Bíblia e ler mais a Bíblia. Está com a Bíblia e não abre, né? Não abre mesmo. Perfeito. Perfeito, pastor Jorge.
O tópico 3 é a santidade é moral e não litúrgica. Esse é o título, né? A santidade é moral e não litúrgica. Ou seja, no judaísmo, né, a santidade ela era litúrgica, ela era expressa através de ritos, né, de rituais. Mas no Evangelho, não. No Evangelho, a santidade é moral. Ou seja, ser santo não exatamente, não necessariamente, é nós adotarmos, né, posturas no culto, mas é ter uma moral sadia. Ou seja, a santidade ela está muito ligada ao caráter. Então, o caráter está muito ligado à santidade e vice-versa. Ou seja, na Bíblia, no Novo Testamento, particularmente, e principalmente o apóstolo Paulo, ele tem uma série de declarações que está assim, éreis e sois, ou seja, coisas que nós éramos antes da conversão e como não devemos mais ser. E também tem vários textos aqui que ele fala como sois. Tudo o que nós éramos e tudo o que nós somos. Eu não vou ler os textos, eu vou só citar. Os irmãos que estão em casa quiserem anotar, depois os irmãos conferem. Então, o que nos éreis e sois? Eu separei aqui numa tabelinha. E o que nós éramos? E aí, lá em Romanos 6, 20 e 21, diz assim, nós éramos escravos do pecado. Isso é o que nós éramos. Nós, todos os cristãos, todos que aceitamos a Jesus. Uma outra coisa que ele diz que nós éramos injustos, nós éramos impuros, nós éramos idólatras, nós éramos maldizentes, e algumas outras coisas. Isso está lá em 1 Coríntios 6, 9 a 11, coisas que nós éramos e que não devemos mais ser. Continua lá em Colossenses 1, 21, nós éramos estranhos e inimigos do entendimento. E em Efésios 5, 8 diz assim, que nós éramos trevas. Então, o que eu disse até agora é tudo o que nós éramos e como nós não devemos, e o que nós não devemos mais ser. Mas olha só o interessante, que tem também alguns títulos que é o que sois, e o que nós somos hoje. E aí lá em Efésios 5:8 diz assim, nós somos luz no Senhor, nós somos filhos da luz. Então nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor, somos filhos da luz. Em Romanos 1,16 diz assim, nós somos de Jesus. Então, irmãos, hoje nós somos de Jesus. Em 1 Coríntios 1, 30 e 31 diz assim, somos de Deus em Cristo Jesus. Então, nós vimos antes tudo o que nós éramos e o que nós agora somos. Se os irmãos quiserem conferir, pode ir conferir também depois, 1 Coríntios 3, versículo 16, 17, que diz assim, que nós somos templo de Deus, nós somos moradas de Deus. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim, nós somos templo do Espírito Santo. Nós éramos estranhos e inimigos do entendimento, mas hoje nós somos templos do Espírito Santo. Nós éramos injustos, impuros, idólatras, maldizentes, mas hoje nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos filhos da luz, nós somos filho do dia e não mais da noite, não mais das trevas. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5 e 5. Então nós vimos aqui, irmão, um texto que está dizendo coisas que nós éramos e também nós vimos textos de coisas que nós agora somos em Cristo Jesus. E o exame dessas passagens, irmão, mostra que a conversão é um divisor de águas. A conversão é um divisor de águas, ou seja, na vida moral da pessoa. Não tem como ser a mesma coisa. Há realmente uma transformação, há realmente uma mudança de vida, há realmente, né, uma metamorfose. Isso não tem como negar. E nós não podemos, de forma alguma, irmão, se acostumar
nos deixar ser anestesiado pelo que a mídia nos apresenta, né? Pelo que, né, nós vemos na mídia, coisas que nós sabemos que são incorretas, coisas que nós sabemos que vai contra o que a Bíblia declara, e a mídia apresenta isso para nós, né, pastor Alonso, pastor Jorge, de uma forma bem suave, e se a gente não vigiar, daqui a pouco a gente está torcendo, a gente está envolvido, a gente está anestesiado com aquilo que a mídia apresenta. Então, devemos ficar muito atento a isso. A santidade, ela é moral e não é gestual, ou seja, não é como levantar as mãos, né, levantar o volume, né, dos cânticos, né, e louvar. Não, a santidade é caráter de acordo com o padrão bíblico. Isso é santidade, ela é moral e não é litúrgica. Pastor Jorge, me ajuda aí, acrescenta aí para a gente. Amados, eu fico observando quando o pastor Exaltino escreve essa lição e coloca o comportamento do mundo não é sadio. E realmente, e quando o irmão Eliseu fala a questão da mídia, a mídia ela só coloca para nós com holofote e com uma iluminação bem clara do que algumas pessoas já cometem de pecado no seu dia a dia. Então, devemos ter um pouquinho de senso, observar que certos atos, eles não competem ao cristão que nasceu de novo, ao homem e uma mulher que nasceu de novo em Jesus Cristo. Aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, já não pertence a ele certas práticas. Então, é necessário que a gente observe porque o errado é errado e o certo continua sendo certo. A Bíblia tem o seu padrão de vida, de santidade, que nós devemos buscar através de Jesus, nele, e no que está escrito na palavra do Senhor. Então, a gente vê aqui elencado algumas situações como adultério, roubo, homossexualismo, violência. Isso aí tudo a mídia coloca, e muitas vezes coloca como se é uma coisa banal, normal, e não é. Isso é pecado, como a glutonaria, comer demais, como muitas vezes a gente tem conversado isso nos ambientes eclesiásticos, como falar mal de pessoas sem que aquela pessoa saiba. Você poderia até ter alguma crítica com aquela pessoa, mas chamar aquela pessoa e falar com ela no particular sem ofendê-la. E a gente observa que o cristão, ele foi chamado para ser um homem e uma mulher diferente. Então, a santidade moral, sim, você precisa mudar o seu caráter. Eu falo até pelas questões que eu mesmo vivi, porque eu não fui criado dentro da igreja. Eu fui um homem que cheguei ao ponto de, aos 16, 17 anos, beber perfume de tanto gostar de álcool. Então, eu estava já num vício de álcool tão grande por causa dos coleguismos, dos colegas, do ambiente de amizade, de sentar à roda de meninos que não eram sadios, e que aquilo me levou até a beber escondido da minha mãe e do meu pai um vidro de álcool, uma porcentagem de álcool, buscando algo que era para satisfazer o meu eu. Então, eu quero que vocês entendam que existem coisas que é colocado na mídia, mas que nós fazemos nas nossas próprias casas, que acontecem nos nossos arraiais, e que é pecado e não tem como barganhar com Deus. E nós devemos olhar isso com muito critério, muita seriedade, porque Jesus Cristo um dia vai julgar isso, todas essas coisas. Deus abençoe. Fica lá com o irmão Eliseu, pastor Alonso, se quiser continuar. Com certeza, com certeza. Além de ser muitas vezes o cristão, entre aspas, o cristão com práticas mundanas, sabe que aqueles que receberam essa palavra serão julgados com maior juízo, justamente porque conheciam, né? Conheciam tudo isso e deu vazão à carnalidade da sua vida, né? Então, é exatamente isso que nós temos que fugir. Né, meu professor? Vamos lá, mestre. A santidade, ela é relacional. Irmão, esse tópico também é muito interessante. A santidade, ela é relacional e não mística. E isso o pastor Alonso, ele falou lá na introdução, né, de estar infiltrado. Eu falei, rapaz, o pastor Alonso vai me quebrar.
mas ele segurou. Porque esse é o fechamento, né? É a cereja do bolo. Porque nós viemos até agora falando de santidade, falando de caráter, né? Falando de moralidade, falando de padrão de conduta. Mas, irmãos, nada disso serve se nós não estivermos infiltrados, né, pastor Alonso? Se nós estivermos em litígio com o mundo, com as pessoas, nada disso serve. Eu lembro bem uma vez, né, um amigo meu que vocês conhecem, o pastor Paulo Machado, lá da Coroa, ele era meu chefe lá no Senai. E um dia, quando eu cheguei lá para trabalhar, ele falou: e aí, você é cristão, você é evangélico e tal? Eu sou. Ele falou: ih, rapaz, eu não gosto muito de trabalhar com crente, não. Aí eu falei: não entendi. Aí ele falou: rapaz, porque eu gosto de trabalhar com os não crentes porque eu posso pregar, porque você já é cristão, né? Não tem por que eu estar pregando. Então, irmão, é o que nós estamos falando aqui. Foi uma brincadeira dele, mas é o que nós estamos falando aqui. A santidade, ela é relacional. Nós temos que ter relacionamento com as pessoas, nós temos que conviver com as pessoas, e nós precisamos olhar para aquele padrão, que de forma alguma existe um peso exato, não existe uma medida exata. A única balança que é fiel é a balança de Deus. Esse realmente é a balança fiel. Mas a nossa não, nós temos que realmente permanecer ligados aí sempre nessa condição. E aí o pastor Exaltino, ele fala que lá na Idade Média existia um pessoal que era naquele lugar e não se alimentavam, e as intempéries dos ventos, das condições climáticas vinham sobre eles, e eles estavam ali, né, naquele puleiro. Existiam casos de pessoas que os seus membros inferiores ficavam atrofiados, ou seja, eles viviam, não buscavam comida. Se alguém levasse comida para eles lá, eles se alimentavam. Se não levasse também, estava tudo bem. Ou seja, eram inúteis para a sociedade. Ou seja, santos no poleiro, irmão, ele está querendo dizer que não ajuda em nada o mundo. Não é isso que nós estamos falando, não é isso que nós queremos, não é isso que a Bíblia quer, de forma nenhuma. Esses santos no poleiros, eles eram inúteis à sociedade. Vivemos num mundo altamente individualista, e nós não podemos nos adequar nesse individualismo, né, que o mundo individualismo, isso não é uma coisa que é saudável. Nesse mundo, prevalece o individual em detrimento do coletivo. E não é isso. Somos uma sociedade fragmentada em que cada um busca o seu próprio interesse. Eu vejo o meu lado, você veja o seu lado, e assim nós vamos. E aí, né, pastor, talvez até dentro da igreja, às vezes acontece isso, né, onde cada um quer ver o seu lado. Mas Deus, ele faz o solitário, ele faz com que o solitário viva em família, né? Isso está lá em Salmos 102:6. Deus, o nosso Deus, o meu Deus, o nosso Deus é o Deus que faz o solitário viver em família. Ou seja, isso acontece onde? Isso acontece na igreja. Então, irmãos, na igreja nós agrupamos como pessoas para exercitarmos a fé. Aprendemos uns com os outros. Esse aprendizado é mútuo, irmão. O pastor aprende com o membro com o pastor, o professor com o aluno, e esse aprendizado é mútuo. Todo mundo tem experiências, tem vivências que vão contribuir. Então, nós vivemos em grupo como pessoas, exercitamos a fé, aprendemos uns com os outros, aperfeiçoamos uns com os outros, né? Esse aperfeiçoamento vai um com os outros, um admoestando o outro, né, ajudando ao outro, ou seja, e recebemos força para vivermos nesse mundo uns com os outros. Então, isso que é a santidade, uma santidade relacional e não uma santidade individualista.
uma santidade mística, não é isso. Ou seja, a vida cristã, irmão, não é uma vida no puleiro, mas é bondade nas relações. Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só, irmão, se o apóstolo Paulo está falando que nós devemos ser benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, ele está dizendo que claramente alguém vai falhar, alguém vai errar, alguém vai falhar com a gente, mas nós temos que, dessa forma, né, termos bondade nas relações. E aí ele continua lá em 1 Coríntios 13:5, quando ele diz assim, o amor cristão não busca os seus próprios interesses, né? O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Está lá em 1 Coríntios 13:5. Ou seja, esse amor, ele tem que se voltar para os outros. Essa santidade, irmão, ela tem que ser refletida nas nossas ações, nas nossas demonstrações de amor para com os nossos irmãos. E o comentarista continua dizendo assim, os crentes, eles devem ter vidas entrelaçadas, né? Vidas entrelaçadas, sendo responsáveis uns pelos outros, né, irmão? Nós não podemos abandonar o nosso irmão, nós não podemos deixar o nosso irmão à mercê da adversidade, mas as nossas vidas têm que estar entrelaçadas e nós temos que estar sendo responsáveis uns pelos outros. É muito interessante essa colocação. Outra coisa, a santidade ela é relacional, não intimista. Ou seja, alguém fala assim, o meu problema, pastor Alonso, é entre eu e Deus. Né? Não existe isso, né? Eu e Deus, Deus e eu. Não, a situação sou eu, Deus e meu próximo. Tem que estar envolvido, irmão, nessa relação. Eu, Deus e meu próximo. O meu próximo tem que estar envolvido. Isso é a igreja. A igreja não é Deus e eu, é Deus e nós. É interessante nós entendermos isso. É Deus e nós, não é Deus e... A santidade, isto é santidade. O que é santidade? Relações corretas com Deus e também com o nosso próximo. O comentarista diz assim, o caráter cristão, prova da nossa fé, se vê em nossas relações. Mostra misericórdia, apoio aos fracos e retidão na vida. Olha só o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:14. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos os homens. Irmãos, é relacional, é Deus e nós, é Deus e nossos irmãos. Não podemos, de forma nenhuma, deixar o nosso irmão à mercê, né? E temos sempre que lembrar o seguinte, Deus vê e julga, e lembrar sempre daquela balança fiel, o peso padrão, a balança fiel que está nas mãos de nosso Deus. Pastor Alonso, complementa para nós aí. Então, com certeza, né? Nós voltamos àquela parte inicial de que toda teologia ela tem que ter uma aplicação prática. E essa aplicação na nossa vida é relacional, sem sombra de dúvidas. Senão, nós vamos virar santos do poleiros, eremitas, aquele pessoal que fica lá preso e quer viver a sua espiritualidade. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que aquilo que você crê tem que ter algum tipo de resultado. Senão você não crê em nada. Você apenas diz que crê. E é aquilo que o profeta Isaías, profetizando acerca do povo de Israel, se aplica a esse tipo de gente. Esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, basicamente, é isso. Resumidamente, é isso. Toda teologia ela precisa ter uma aplicação prática na vida. Se não tiver, é uma teologia morta, abstrata, que não vai fazer diferença nenhuma. Né, pastor Jorge? Verdade, é totalmente relacional. É muito fácil você ser um cristão e acreditar que deve se isolar, né? E ficar lá no cantinho e achar que
Até nesse tempo de isolamento, eu fico imaginando uma pessoa que mora sozinho e seja um crente. E ele fala, não, agora eu vou me achegar mais a Deus. Mas ele se achega mais a Deus, mas não se achega mais ao próximo. Então, ele está dentro da tua casa, passa teu tempo todo em oração, em Bíblia, que é muito bom, mas se esquece de se aproximar a outra pessoa e viver, né? Pelo menos levar o Evangelho, mostrar o Evangelho e se expor, né? Porque o cristão ele foi chamado para se expor. E ele vai na padaria, ele joga aquele jargão, a paz de Cristo, paga o pãozinho dele, volta para casa, mas ele vive nos jargões de igreja, nos jargões evangélicos, na comunidade dele, e não consegue ter uma vida relacional, não consegue olhar para o próximo, não consegue olhar com o amor de Cristo, ver uma pessoa, como o irmão Eliseu falou, o Paulo Machado, que gosta de evangelizar. E aí, para isso que nós fomos chamados, para olhar ao próximo, para estarmos ao lado, sermos o apoio deles, sermos aquelas pessoas que estaremos sempre olhando com o olhar de Cristo. Tem até aquele louvor, né, que olhar com o amor de Cristo, fazer como que Cristo estivesse aqui. Então, a gente tem que viver essa vida relacional mesmo. É assim que vamos cumprir a nossa tarefa de cristão aqui neste mundo. Amém. Para fechar aqui, né, vamos pensar e agir. Ele diz assim, não estamos em guerra com o mundo, como nós já falamos anteriormente, mas devemos amá-lo, mas não devemos amá-lo ou cortejá-lo. Ou seja, nosso amor é a Deus. Então, olha só, nós não estamos em guerra com o mundo, mas também nós não namoramos o mundo, né? Nós não estamos cortejando o mundo, né? Nosso amor, né? Todo nosso amor, ele é direcionado para Deus. O Pensar e Agir 2 diz assim, a solidariedade é uma das marcas da fé cristã. Sem ela, há apenas conversa oca, ou seja, a santidade não são palavras, a santidade são atitudes e gestos. Ou seja, são atitudes e gestos que o mundo precisa ver. E aí ele lança aí uma pergunta, né, que eu deixo para todos os irmãos que estão nos ouvindo. Né? O que você tem feito para demonstrar solidariedade? O que você tem feito para demonstrar a sua santidade? Né? Isso é uma pergunta e cada um, né, responde para si mesmo. Pastor Jorge faz as considerações finais, depois passo para o pastor Alonso para encerrar, e eu agradeço aos irmãos aí pela rica oportunidade. Que o Espírito Santo continue falando, né, nos corações de todos os irmãos. O que nós devemos começar a viver, eu lembrando do louvor, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, um coração que me ensine, né? E que nós devemos viver esse processo de santidade, buscar estar demonstrando com solidariedade o amor cristão nesse tempo também, até que nós estamos vivendo de isolamento, pandemia. Se alguém necessitar de uma oração, que você não coloque aquelas mãozinhas só, né, no WhatsApp, mas que você realmente ore, pare para orar, porque isso aqui não está dizendo que você está orando, isso aqui não está dizendo que você está orando, é você naquele momento, eu quero orar com você e orar mesmo, e você vê a necessidade do próximo, estar ali acompanhando, fazer com que aquela pessoa também conheça um pouco mais a palavra de Deus, na leitura. Muitas pessoas que não conhecem ou estão com falta de entendimento na leitura da palavra de Deus também, estão fracas, necessitam também do nosso apoio, isso é muito interessante. Então, a solidariedade é uma das marcas da fé cristã em todo o ambiente. Isso lá em Atos 4 foi falado quando Barnabé ali levava, né, entregava todas as vendas de tudo que ele possuía. Então, aquilo ali para divisão aos necessitados, os irmãos ali na fé e as pessoas que estavam necessitando. E nós devemos vamos olhar para o próximo, vamos ver quem realmente está necessitando, e nós fazermos com que o amor de Cristo seja visto, não só em nossas palavras, mas em nossas atitudes. Que Deus assim possa continuar nos abençoando
neste tempo, para todo sempre. Pastor Alonso. Amém. Minhas palavras finais, eu quero parabenizar o Eliseu pelo estudo, belíssimo, certamente nos edificou muito essa manhã. Mais uma vez, parabenizar o pastor Jorge aí, pelo seu dia, que Deus abençoe. Pastor também, Deus abençoe pelo dia. Parabéns, irmão Eliseu. Obrigado. E dizer que realmente, né, nós precisamos não sermos apenas ouvintes da palavra, mas, sem dúvida, também praticantes da palavra. Que esta palavra fique no nosso coração e nos faça acrescentar cada vez mais a edificação para vivermos da forma ou no metro do padrão que agrada ao Senhor, sem sombra de dúvida. Nós estamos caminhando já para o final do nosso encontro aqui, lembrando que hoje à noite, às 19h30, também nesse espaço do Facebook, mas também no YouTube, e nós estaremos transmitindo o nosso culto ao Senhor às 19h30. E também na próxima quinta-feira, nós teremos um convidado muito especial para estar conosco, o pastor Eliseu Rocha, da Igreja Batista de Gramacho, Duque de Caxias. Ele vai falar sobre como vencer as mágoas e ressentimentos. Certamente será um estudo muito abençoado para todos nós. Todos nós seremos grandemente abençoados nesse nosso estudo. Então, nós vamos orar, encerrando esse tempo. Quero convidar o pastor Jorge para estar orando ao Senhor e depois nós estamos, assim, nos despedindo da nossa Escola Bíblica Dominical. Pastor Jorge, que ele nos conduzir em oração e depois estamos encerrando esse momento aqui. Oremos. Deus amado, Pai bendito, graças te damos, Senhor, por mais este domingo. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela instrumentalidade, Senhor, do teu servo, irmão Eliseu, Senhor, na condução, Senhor, desse estudo bíblico, ó Pai, que muito, Senhor, nos preencheu, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela é fiel, Senhor, e nos mostra, Senhor, toda vez, Senhor, que nós a lemos, Senhor, aquilo que realmente precisamos mudar, aquilo que, Senhor, nos edifica, nos coloca de pé, que é a tua verdade, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Alonso, Senhor, pelo dia do pastor. Te agradeço por cada pastor, Senhor, que o Senhor tem levantado neste tempo, Senhor. Senhor Jesus, abençoe-nos, Senhor, com a tua mão, com a tua direção, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, somos gratos a ti, Senhor, porque é um exercício, Senhor, que o Senhor nos chamou, Senhor, para estar, Senhor, junto a ti, ó Jesus, que é maravilhoso, Senhor. Como nós somos gratos, Senhor, pela essa vocação, Senhor, em ti, Jesus. Porque sabemos, Senhor, que o teu amor, Senhor, nos tem constrangido, Senhor, a levar, Senhor, o teu nome, Senhor, até os confins da terra, Senhor. Abençoe nossa igreja, Igreja Batista de Vera Cruz, abençoe os demais irmãos que estão ouvindo, vendo, participando deste momento, e cuida, ó Pai, para que nossas vidas, Senhor, sejam tratadas por ti, Senhor, livrando-nos, Senhor, do grande mal, Senhor, do pecado, da tentação e desse coronavírus, Senhor, que está no meio de nós. Perdoa os nossos pecados, aumenta cada vez mais a nossa fé em ti. Tudo isso nós pedimos, já agradecendo o nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que vive e reina para todo eterno sempre. Amém. Amém. Que Deus, então, assim nos abençoe. Um grande abraço. Amém. Tchau, tchau. Tchau.